Então vamos lá. Eu fui criar a minha camada do retângulo, meu objeto retângulo, na minha camada quadrado, que era a única que existia, e acabou que ele gerou uma nova camada com ele. Por que que o Photoshop, nessa versão, ele faz isso? Porque ele já vem com um recurso aqui marcado para que a sua forma seja desenhada em uma nova camada. O que é muito interessante, porque vocês vão entender mais para frente, pelo menos para quem nunca viu camadas, né, esse curso eu vou estar detalhando bem isso aí, por isso que é um curso voltado aí para iniciantes no Photoshop. E a importância de você ter cada objeto que você inserir em uma camada é porque depois na hora de você fazer edição fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Isso vocês vão ver na prática. Não adianta eu falar, né, porque não vai ficar tão bem quanto demonstrando na prática. Então, sempre que você for criar um novo, vou fazer mais um outro retângulo, eu vou fazer mais um outro círculo, faça em uma camada diferente. Cada objeto em uma camada independente. Então ele já faz isso com essa opção aqui marcada. Mas se eu não quiser que ele crie uma nova camada, eu posso fazer o seguinte. Vamos aprender então a excluir isso que foi feito. Então eu posso vir com o botão direito em cima do nome da camada. Cuidado porque o botão direito aqui é uma coisa, o botão direito em cima do desenho da camada aqui é outra e o botão direito em cima do nome é outra. Tem muita coisa aqui, né? Então nós vamos fazendo o passo a passo. Então, botão direito em cima do nome da camada. E vem aqui na opção para que vocês possam excluir camada. Tem outra forma? Tem. Você seleciona a camada, clicando nela. Agora eu tenho a quadrado selecionada. Cliquei na retângulo, eu tenho a retângulo selecionada. E aqui abaixo, no canto inferior direito, você tem uma lixeira. Você clica sobre ela e aí ele pergunta, você quer realmente excluir a camada retângulo 1? Sim. Perfeito. Ela exclui aquele objeto que estava nela. É excluído também. Imagina se eu tivesse feito aqui um retângulo, vários círculos, diversos objetos dentro daquela própria camada, e eu quisesse excluir somente um deles. Quando eu excluísse aquela camada, todos aqueles que eu tivesse feito também seriam excluídos. Então é um exemplo aí já rápido para que vocês possam entender que cada objeto que você for fazer, você vai colocar em uma camada nova, como se fosse uma página nova do seu projeto. Vamos lá. Aqui então, se eu não deixar marcada essa nova camada, porque eu já tenho uma camada para ele, eu posso deixar em combinar formas. Quando você seleciona a opção de combinar formas e desenha, ele fica na camada que está aqui. Na verdade, ele criou a primeira, né, porque é uma camada de objeto, e se eu criar outras a partir dessa opção marcada, ele não cria novas camadas. Então, ele vai manter aquela camada que eu tenho ali, combinando as formas dentro dela. Aí eu consigo criar várias na mesma camada. Mas a primeira, por ser uma camada de forma, ele já cria. Por que que ele cria? Eu vou até apagar esses dois últimos que eu fiz. Como que eu faço aqui? Eu tenho uma forma fácil, que é o que eu sempre indico para os alunos. Fez alguma coisa no Photoshop, não quer aquilo que foi feito, quer desfazer, você vai utilizar esse comando aqui. Em editar, você vai ter aqui, por exemplo, desfazer ferramenta retângulo, que é o Ctrl Z. Beleza. Eu também quero desfazer essa outra que eu fiz. O Ctrl Z ele não vai funcionar assim, ele vai refazer. Porque ele só desfaz a última ação. Para você desfazer várias vezes, você tem que pressionar o Ctrl, o Shift e o Z. Perdão, Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z. Aí você vai conseguir desfazer várias vezes. Ou, eu vou voltar aqui então para o que estava antes. Vim aqui e utilizar o histórico. Se ele não tiver aqui, você vem em janela, histórico, e tudo que você fizer dentro do Photoshop vai sendo armazenado dentro dele. Se eu não me engano, ele armazena as 30 últimas ações. Então, se você errou em alguma coisa, não demore muito para desfazer. Então, já pode ser que você não consiga desfazer depois. Então, eu já não quero esses dois retângulos. Eu posso utilizar o histórico e clicar aqui acima. Perfeito, ele desfez um, eu cliquei mais uma vez para cima, ele vai desfazendo. E todas as outras informações que eu fiz desde que eu abri o meu Photoshop, até então, desde que eu pedi um novo, estão armazenadas dentro desse histórico. Beleza, ele também fica aqui acima para você acessar de forma rápida. Então, as formas que eu tenho para desfazer é utilizando o histórico ou utilizando o comando Ctrl Alt Z. São as duas formas que nós temos aqui para desfazer. Vamos supor então o seguinte, eu já tenho aqui a minha camada com retângulo. Eu quero criar agora um outro círculo, porém eu quero uma camada nova para esse objeto. Basta eu selecionar a nova camada, selecionar aqui a ferramenta elipse e quando eu desenhar ela, mesmo que eu esteja nessa camada retângulo, lá, ele cria para mim uma nova camada
e põe aquele nome nela. É claro que aqui você tem que ir organizando, renomeando essas camadas. Então isso eu vou mostrar na próxima aula, daí nós vamos então montando essa organização.